Dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz, viestes para que eu pudesse tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver para adorar-te. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra e criaste, por amor pobre se fez. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus,
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Aleluias, Ele é tremendo. Que você possa se alegrar de estar aqui na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E que isso possa não ser uma obrigação, mas sim motivo de alegria de estarmos aqui adorando aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Mesmo que a noite venha, mas a nossa alegria está nele. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos nos alegrar, Jesus, nessa noite. Louve a Ele com palmas. Aleluias. Quando a noite fria cair sobre mim, naraná, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Aleluias. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu grito, pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Senhor. Louvado seja o nome. Com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar
escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, a beleza que há em ti, tu és para mim, mas tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, com o teu poder, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor. Vem reinar em mim, Senhor, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Desculpa o encontro com as crianças ainda aqui com a gente, mas eu queria, nesse momento, fazer um aviso. Nós estamos precisando urgentemente de ajuda do departamento infantil. Então, se você tem uma queda para isso, se você tem uma paixão para ver crianças sendo levadas a Cristo, por favor, procure a Tiane, a Amanda, a mim, e nós queremos conversar com vocês. E ainda temos alguns de vocês na linha, viu, que nós vamos chegar até vocês. Mas, de repente, se você é uma dessas pessoas que poderia nos ajudar, seria muito difícil as crianças ficarem toda vez aqui com a gente, porque seria mais difícil para as crianças e para vocês. Então, pense nisso e coloque isso como pedido de oração nos seus corações, para que nós tenhamos sempre um culto infantil abençoado para as crianças. E agora, as tias estão aqui, crianças, vocês podem subir. Que susto, né? Que as crianças teriam que ficar aqui. Então a gente sente o dilema, mas é muito bom. Não sei de quem é esse celular. Ah, tá. Ok. Amém. A igreja sempre precisa de voluntários, de servos, né, para vários ministérios. E a gente sempre
assim, tem espaço para todos, né? Com certeza para ajudar, para servir. E é uma bênção poder servir. Sexta-feira tivemos em Tupanatinga, eu e Márcia lá no culto, foi muito bom ver os irmãos, encorajá-los e sermos encorajados também por eles. Então a gente traz, assim, foi um tempo muito especial. Eu acho que a gente deve não esquecer de orar pela igreja lá, pela a turma lá, que estão realmente animados, né? Mas também, como a gente precisa de ajuda, imagine eles, né? Estão lá, eles realmente uma igreja em formação, então a gente deve colocar sempre nas nossas orações. Nós estamos na nossa série, continuando em Tessalonicenses, e hoje, deixa eu ver aqui, hoje nós estamos falando a temática, o que é que lhe falta mesmo? Uma pergunta que a gente está fazendo hoje, dentro do texto que nós vamos ler. Paulo, como missionário, implantador de igreja, o apóstolo Paulo tinha um coração pastoral, podemos dizer assim. Ele queria sempre saber o que é que estava faltando com os irmãos, o que é que estava faltando para os discípulos, os crentes em crescimento, e se algo estava atrapalhando ou desviando do alvo que Deus tem para os seus, né? Então, Paulo tinha esse coração, e lembra que ele queria ir para a igreja e foi impedido de ir. Então, ele enviou Timóteo, que foi um filho na fé dele, assim, um outro líder competente, para ir lá, encorajar e ver como é que eles estavam e trazer notícia. Então, no texto que nós vamos ler hoje, o Timóteo tinha voltado e estava trazendo o relatório do tempo que ele teve lá com os irmãos em Tessalônica. Então, esses ensinos que nós vamos ver hoje, preocupações pastorais de Paulo, muito nos ensinam como é importante a gente cuidar uns dos outros, e sermos igreja, vivermos igreja. Então, o projeto atual de Cristo é a igreja. Lembra que ele diz, eu edificarei a minha igreja. Então, foi o projeto, eu digo que é o projeto atual de Jesus. Então, quem fica fora, está se colocando de fora do projeto do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler, então, e sabendo também que essa mesma ênfase que Paulo dá, aqui ele dá em vários lugares. Inclusive, aqueles mandamentos recíprocos, de nós amarmos uns aos outros, encorajarmos mutuamente uns aos outros. E tem mais de 30, parece-me, de mandamentos recíprocos. Então vamos para uma leitura aqui, de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 6. Diz, agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Verso 8. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Nota essa última frase, e suprir, ele queria vê-los e suprir o que faltava à sua fé. Então, por isso a nossa temática, o que é que lhe falta? Então, nós vamos pensar um pouco sobre essa pergunta hoje. Eles estavam firmes, os irmãos lá, firmes nos relacionamentos na família de Deus. Foi um dos relatórios que o Timóteo trouxe, que eles estavam bem, que eles tinham entendido essa questão dos relacionamentos. Eles tinham saudades do apóstolo Paulo e ele dele, da equipe no caso, e Timóteo comprovou isso, que eles entendiam a relação, além de estarem firmes nos relacionamentos da família de Deus, eles entendiam a relação. Vamos passar aqui um slide, por favor. Isso. Eles entendiam a relação da família
espiritual, a importância de nós sermos família, da turma na época também ser. Ele fala das boas recordações de nós, desejando ver-nos, em verso 6. E Paulo também dizia que eles desejavam vê-lo e ele também desejava ver os irmãos. Existe uma certa prestação de contas em uma família. Eu sei que sua família, se a sua família for razoavelmente normal, né? A gente diz o que é normal hoje, mas vamos pensar assim. Existe uma prestação de contas. Ninguém fica ali solto. Não deveria, né? Então a gente presta contas naturalmente um ao outro. E na família de Deus também. Ninguém deve estar isolado, sozinhos e isolado. Deve estar conectado com o corpo, que as figuras da palavra de Deus também, que a igreja é um corpo, com muitos membros. Então tem essa analogia do corpo, e diz que a mão não pode dizer que não faz parte do corpo, faz, né? Então a gente entende que é uma relação importante. E em meio às necessidades e tribulações que Paulo havia passado ali, os irmãos haviam passado, Paulo teve essa luz de animação, essa notícia da fé dos irmãos, a firmeza da fé dos irmãos. Então, antes de falar o que é que falta, a gente vê o que é que eles já tinham. Então, eles já tinham essa firmeza e eles receberam Timóteo, né? Eles entendiam a relação da família espiritual e eles receberam Timóteo. Por que é que eu estou enfatizando isso? Timóteo era um verdadeiro ministro. Timóteo, pelos escritos que a gente vê na palavra, ele era bem diferente do apóstolo Paulo. A gente imagina Paulo muito extrovertido, né? E Paulo falava para Timóteo ele se encorajar, e a gente pega uma ideia que o Timóteo era introvertido, mais reservado, né? Mais tímido. E o bonito disso é que a igreja lá entendia a diversidade das personalidades, dos dons espirituais. E no corpo de Cristo é assim. Eu sempre gosto de dizer e encorajar as pessoas mais introvertidas. Era uma grande barreira para mim entrar no ministério, por ser mais introvertido. Eu dizia, como é que eu vou estar ministrando como pastor? E Deus foi encorajando e mostrando e dando forças, né, naquelas incapacidades que a gente tem naturalmente, e Ele vai dando. E eu também aprendi que se todo mundo fosse extrovertido, quem é que ia ficar escutando as pessoas extrovertidas, que gostam de falar muito, né? Então Deus levanta pessoas para falar e ouvir. E às vezes as pessoas que falam menos, elas têm uma coisa até mais importante a falar, né? Então a gente nota que é muito importante essa diversidade, não é nem divergência, a beleza dessa variedade. E a maturidade leva as pessoas a reconhecerem o papel e os dons uns dos outros. E com certeza a igreja lá entendeu. Paulo é um e Timóteo é outro. Então a gente está aqui recebendo do mesmo jeito e da mesma forma. E a gente vê que Deus supre o que a igreja precisa. E nós precisamos ficar atentos, né? Talvez dizer, eis-me aqui. E como levantou hoje essa questão das crianças, ministério infantil, como temos outros ministérios talvez precisando também, então é hora da gente dizer, Deus vai suprir. Mas como é que Ele vai suprir? Às vezes Ele está olhando para a gente. E a gente lembra, talvez você lembra da chamada de Isaías. Ele teve aquela visão de Deus e Deus falou, quem irá por nós, né? Agora eu fico imaginando, naquela visão só estava ele. Aí Deus diz, quem irá por nós? Aí está olhando para ele, Isaías, e ele, eis-me aqui. Então a gente acha que ele foi um grande voluntário, mas ele foi escolhido por Deus. Ele foi praticamente recrutado ali. Quem irá por nós, hein, Moisés? Aliás, Isaías. Aí ele diz, eis-me aqui. Então a gente tem que entender a importância, não é, que a família de Deus faz, e todas essas relações e a importância do nosso trabalho juntos como igreja. Como Paulo estava preocupado com os irmãos lá, mas ele se confortou
que eles estavam firmes, que eles entendiam a proposta de Deus. Hoje em dia eu acho mais complicado, as pessoas têm menos compromisso com a igreja local, tem gente que está muito satisfeita e está em casa, vendo o pastor A ou B na internet, sem se relacionar, né? Ou ler livros e tal, e sem se relacionar com outros irmãos, sem fazer parte, como eu digo, do projeto de Jesus, que é muito importante. E a ênfase na palavra de Deus é esta. E muitas coisas nós não podemos obedecer a Deus se nós não estamos inseridos. Então a gente fica naquela questão até da desobediência e precisamos nos tocar em relação a isso. Mas eles estavam também firmes, vamos ver aqui, passando um pouquinho aí, pronto, firmes na fé. A gente colocou essa questão agora, versos 8 e 9, relembrando aqui. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor, como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dEle por causa de vocês. Então essa questão, por que é importante estarmos firmes na fé? Ora, a questão que nós podemos dizer é para não termos aquela instabilidade em relação à doutrina, de ser levado pelos ventos de doutrina, que é outra coisa hoje em dia que tem bastante. Vamos colocar aqui, né? Doutrina. A mídia, como a gente falou, livros, existem ideias, por exemplo, na época de Jesus e até agora existe, que se a pessoa tem doença, se tem pobreza, é porque está em pecado. Já ouviram essa história? Lembra que perguntaram a Jesus, quem pecou esse aleijado? Ele ou os pais? Para que ele nascesse assim. Aí Jesus, nenhum dos dois, mas para que a glória de Deus fosse manifesto aqui. Então, como é importante a gente não se render a doutrinas falsas. Como é que você vai saber a doutrina correta? Eu já usei aqui a ilustração que eu tenho uma coleção de cédulas, né? Como é que você vai saber que uma cédula é falsa? É conhecendo todas as falsas. Então você vai tentar conhecer todas as falsas. Tem muitos falsificadores por aí. Você tem que conhecer, nós precisamos conhecer a verdade. Porque quando vem a falsificação, você nota logo. Eu já tive na minha coleção, algumas pessoas deram algumas que eles acharam alguma cédula falsa. Eu guardei, são antigas, não são as de hoje, né? Mas você vê pelo papel que é diferente, aqueles detalhes, né? Mas como é que vocês sabem? Você tem que conhecer a verdade. A doutrina, é importante a pessoa ter uma firmeza na fé, baseado nas doutrinas e imunizado contra as heresias. Acho que eu botei aqui também, vamos ver. Isso. Imunizados contra... Aí eu voltei, né? Dá para chegar onde estávamos? Talvez vai ajudar. As heresias são as doutrinas distorcidas. Eu estava certa vez num consultório em Recife, e esperando ser atendido, e eu vi um membro de uma igreja, de um pastor, colega meu. Estava lá lendo um livro, que é uma coisa boa, aproveitando o tempo para ler. Só que eu notei que o autor era um grande herege. Eu digo, eita, falo, não falo, né? Aí eu, de repente, vocês sabem que esse autor é um pouco problemático, né? Não, eu sei, mas tem muita coisa boa que ele diz. Aí a minha ilustração, não sei se eu usei naquele dia, mas eu sempre digo assim, se você tem um suco delicioso, né? Só que só tem um pouquinho de veneno ali, só um pouquinho de veneno, você tomaria? Porque o problema da heresia, ela é heresia justamente porque ela parece muito com a verdade. Senão a gente não ia cair na conversa. Então é muito importante entender o perigo do pouquinho de veneno ali. Aí eu dei uma palavra tentando ajudar, assim, pensando, o pastor dessa pessoa não ia gostar dessa fonte que o mesmo está bebendo. Por isso que a gente tenta aqui na igreja, a gente tem o centro de recursos, temos uma biblioteca, temos a livraria com livros que a gente tenta recomendar e ter boas leituras. Porque não é possível a gente, vamos dizer todos os livros errados aí. Não, vamos suprir, indicar coisas boas.
Eu sei que os irmãos fazem isso de vez em quando, no site da igreja, nos grupos da igreja. Recomendo alguma coisa boa que vocês viram. E é muito importante isso aí. Também, além das heresias, ensinos distorcidos, às vezes a igreja aceita ideias mundanas, quer dizer, seculares, contraditórias à palavra. Em vez de dizer, não, está errado segundo a palavra, a gente tenta dar um jeitinho de arrumar e empacotar e dizer que isso é bom. E a gente tem que entender que a base nós precisamos ter na palavra de Deus. Uma ilustração disso é aquela questão de confissão positiva. A gente vai só declarar e a coisa vai acontecer. E tem gurus aí que ensina as pessoas, você é só determinar isso secularmente. E na igreja também as pessoas têm isso aí. E uma pessoa, eu soube essa semana, conversando com um grupo de pastores, falaram de uma pessoa que eles falaram de uma igreja assim, e a pessoa estava falando de profecias sobre a grande tribulação na Bíblia. E a pessoa disse, não, nós vamos mudar isso, nós vamos determinar. Aí a pessoa olhou para esse membro e disse, que coisa interessante. Até dizendo que são mais inteligentes que Deus, ou as coisas que a palavra revela, que vão acontecer, achando que as pessoas determinando vão ter mais força do que a profecia. Isso é o cúmulo, vamos dizer, realmente do erro, da coisa ridícula, né? A gente achar, ousar que a gente sabe mais do que Deus ou da sua palavra. Pois bem, Paulo então estava toda essa coisa aí elogiando o que eles estavam acertando, mas também ele colocou, vamos ver aqui, que eu digo sempre falta alguma coisa, porque ele diz em verso 10, aquele versículo chave que a gente falou, pegamos a temática, noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. E eu digo assim, sempre falta algo. As pessoas, eu não sei você, mas eu preciso sempre estar crescendo. E a palavra nos ensina, o crescimento não para. Nós somos falhos, nós somos pecadores, precisamos sempre estar crescendo e ter a humildade de reconhecer isso, sem ir ao extremo do autodesprezo. Dizer, eu não presto nada, né? A gente sabe que em relação a Deus nós não somos nada, mas nós somos preciosos a Deus, né? E nós somos objeto do amor divino, e nós somos transformados pela graça de Deus. Mas, tendo isso em mente, a gente reconhece que nós somos obras em progresso, né? Já entrado em algum estabelecimento que estão em reforma, desculpa, tem a placa, né? Estamos em obras. E às vezes nossa vida é assim. Nós precisamos reconhecer, temos quebrantamento, reconhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados e também estarmos prontos para crescermos, para aprendermos. Uma coisa que fecha a porta para isso é a pessoa que já sei, né? A ideia de já sei, fecha a porta para aprender. Às vezes tem um assunto que a pessoa vai explanar, já sei, né? Então você nem para dizer, talvez alguma coisa ali eu preciso ainda aprender. E geralmente a gente se surpreende. Eu tenho essa experiência com a palavra de Deus. Coisas que eu já li tantas vezes, né? E a gente um dia meditando, Deus fala profundamente ao nosso coração. E a gente aprende alguma coisa, a gente vê um ângulo que nós não vimos. Também o que mata progresso é o já cheguei, como nós falamos. Já estou bem, minha vida espiritual já está tranquilo, e a gente se acomoda. Eu sempre gosto de usar aquela ideia de uma bicicleta, os irmãos sabem que eu gosto, mas se você para numa subida, a tendência não é ficar parado, é você voltar para trás. Então o crente que estaciona, não se ilude, você vai andar para trás. Eis a questão. Então, a questão é mais assim, não é como é que eu vou me esforçar tanto para crescer. É mais assim, deixar Deus trabalhar a minha vida.
a vida de Deus se fluir através da minha. E também em relação à obra de Deus, é dizer, onde é que Deus está indo? E eu nessa história? Nos problemas que eu estou passando? O que é que Deus quer fazer em mim e através de mim? E aí as respostas vêm de Deus. O surfista, ele não cria onda. Já notaram isso? Ele procura a onda boa para ele pegar a onda. Ele não cria a onda. E se você pensa na obra de Deus como uma grande onda, um grande movimento, é muito terrível ficar fora. E é bacana e especial a gente pegar a onda de Deus, a gente encaixar no que Ele está fazendo, ver onde Deus está trabalhando e nos alinharmos a isso. É muito importante isso. Como nós falamos, Deus é tudo e nós não somos nada, mas podemos todas as coisas em Cristo, quando estamos alinhados à sua perfeita vontade. Muito importante isso aí. Alguém disse, aliás, o Paul Tripp, ele disse, a melhor descrição do nosso papel hoje é de embaixador. Embaixador. Nós representamos um rei. Nós representamos um reinado, uma administração divina. Isso, estamos prestes a uma eleição aqui, mas independente de governos humanos, o povo de Deus deve ter uma característica de querer priorizar o reino de Deus. Isso nas suas atitudes, até nas políticas e outras coisas mais, né? Muito importante isso aí. A gente ter a visão de Deus e sermos embaixadores. Aquela pessoa que levanta o outro, que encoraja o outro. Porque a outra opção é a gente atrapalhar a vida do outro. A gente ser um peso para outra pessoa. Muito importante termos a visão do reino. E as pessoas, a gente está falando um pouco aqui sobre isso, pessoas sempre precisam de crescimento. E também igrejas, vamos colocar aqui também. Igrejas precisam ver o que lhe falta. Paulo queria ir pessoalmente, enquanto vivo, para também ter um papel na vida daqueles irmãos. Por isso que ele tinha essa ansiedade, queria de todo jeito estar lá junto com eles. E essa região do sertão, aqui o Portal do Sertão, foi uma coisa que me motivou. Eu já contei a história, a gente passava por aqui, trazendo grupos, indo lá para a região de Afogados, lá em Gazeira, essas regiões. A gente tem um trabalho em Gazeira, e cada vez a gente também enviava missionários para a região, e com a ideia de que esta região, na estatística, é muito menos evangelizada do que o litoral, por exemplo, as capitais. Isso me gerava uma ansiedade, uma preocupação. Como é que a gente pode mudar isso aí? Então, vendo o que é que falta, né? Essa pergunta. E quando eu escolhi um versículo para o nosso projeto aqui em Arco Verde, foi esse versículo, verso 10. Pensando o que é que falta para a região, para que pudéssemos fazer uma diferença aqui. Então, criou-se o CETAC, né? Que esse centro de treinamentos, recursos, como a gente fala aqui, a gente tem uma biblioteca, temos recursos para eventos, fazemos também reuniões de pastores da cidade, a gente tenta encorajar os colegas. E aqui a gente não está chegando para a região dizendo que somos melhores que os outros, não. Mas dizer o que é que falta, como é que podemos ajudar. Nossa missão, anos atrás, fez um treinamento e diz sobre motivação. E tinha dois perfis de pessoa, que algumas pessoas gostam de resolver problemas, né? E as outras pessoas são motivadas por alvos, né? Planejamento, alvos, e a outra pessoa gosta mais de resolver problemas. Aí eu me encaixei mais nesse, de querer resolver. Quando eu vejo uma coisa assim, no treinamento disso, o que é que traz lágrimas aos seus olhos? Ou o que é que faz você bater na mesa e dizer, isso tem que mudar, né? E mostra que é uma paixão que você tem. E foram as coisas que eu tinha. E uma das coisas era também essa questão dos pastores. Além da gente mudar aqui os paradigmas, ser uma igreja, tentando ser uma igreja relevante, menos formal, menos engessada, né?
sem deixar de lado a palavra é a base. Mas a gente tem muitos exemplos de igrejas que começam a ficar distantes e alienadas, e a gente queria ser uma igreja relevante. Essa foi uma coisa que motivou a gente. E também ajudar os pastores da região. E eu já tinha esse ministério em Recife, no Grande Recife. Teve uma época que eu estava em 3 grupos de pastores, sendo ministrado em um e trabalhando a vida dos pastores em mais 2. E só para os irmãos terem uma ideia, porque a gente diz assim, eu faço a pergunta, quanto tempo leva para um pastor se preparar e entrar no ministério? Aí a pessoa faz um cálculo, vários anos, né? Estudos, treinamento, preparo. Aí eu digo, o que é que faz com que o pastor saia do ministério? Quanto tempo leva? Às vezes é uma besteira que a pessoa faz, um problema que está sozinho e não resolve, e num instante sai do ministério. E eu estava pensando e refletindo sobre isso. Eu tive 3 pastores durante meu tempo lá em Recife que me procuraram. Sabe qual foi o assunto? Pensando em suicídio. Vocês ficam chocados, né? Mas os pastores são gente também. São pessoas com problemas. Quando eu penso até nessa questão de pastorear pastores, aí eu fico apaixonado. Eu digo, no caso desses 3, graças a Deus que procuraram um colega. Graças a Deus que viram em mim essa compaixão de repente, né? A gente não faz uma propaganda medonha, mas Deus atrai, mostra e levanta pessoas para momentos cruciais, né? E eu estava meditando, acho que foi anteontem, sobre Salmo 23. E uma pessoa estava fazendo uma devocional online e eu vi essa palavra falando que muitas vezes nós somos como ovelhas, e a ovelha é um bichinho dependente, problemática, né? Carente. E a pessoa falando isso aí, e falando também de Salmo 23, que tem o bom pastor. E só tem um que é o bom pastor, que é Jesus Cristo, né? Mas volta e meia, todos nós estamos nessa situação de ser ovelha, inclusive pastores, que também precisam. Eu não estou aqui pedindo ajuda dos irmãos, mas a gente sabe. Graças a Deus, em momentos da nossa vida pastoral, Deus levantou pessoas que cuidavam do pastor. Então, a gente também tem esse desejo, esse coração voltado a cuidar de pessoas. Então, Paulo estava dizendo, é muito importante ser família de Deus, de suprir o que falta, né? E muitas vezes é uma palavra amiga, muitas vezes é um encorajamento. E os irmãos aqui da igreja fazem isso, principalmente nos contextos do grupo pequeno, nos discipulados. Se a pessoa não está encaixada nisso, às vezes está faltando, como a gente diz, está faltando alguma coisa. Então a gente vê como é importante a gente celebrar as diversidades das pessoas, as diferenças, e também sermos aquele corpo que age como encorajadores e aqueles que edificam uns aos outros, né? E cada líder e cada pessoa na igreja tem, como nós falamos, um conjunto de dons e habilidades e um papel importante na igreja. E ainda digo assim, o papel mais importante talvez é orarmos uns pelos outros, né? Orar pela igreja, orar pela liderança, orar pela cidade, orar pelo país, né? A palavra fala para a gente orar pelos que nos governam. Eu por muitos anos não fazia isso, mas agora há muitos anos, e a minha vida é bastante longa nessa etapa, mas eu comecei a colocar na minha lista diária, orar pelas pessoas em autoridade, pelos nossos países. Eu digo nossos países, vários países aí, orar por Israel, a paz de Israel, e tanta coisa que a gente pode fazer. E a gente pensa, só isso? Mas a oração faz diferença. A oração faz parte desse muitas vezes o que falta, né? O básico, o importante. Para finalizar, então, eu pergunto, o que é que lhe falta? Eu espero que, se você falta a salvação em Jesus Cristo, que você ache essa paz, que você confessa que é pecador, que você abraça Jesus, o sacrifício que Ele fez na cruz, perdoando seus pecados,
e lhe dando vida eterna. Muito importante isso aí. A palavra diz, se confessarmos a Deus, aliás, eu vou ler aqui só para não citar tudo assim, mas Romanos 12, aliás, Romanos 10, 9 e 10. Vamos ver aqui. Pois se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então é um arrependimento, né, que diz, Jesus é o meu Senhor. Jesus morreu por mim. Eu me arrependo, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. Se isso falta, é a coisa principal. Faça isso hoje. Faça uma oração assim. Convida Jesus para ser Senhor da sua vida. E também, talvez, o que é que falta? Talvez a palavra de Deus não tenha um papel fundamental na sua vida. Talvez falta um tempo com Deus diariamente, de meditar na palavra, de orar. Imagine se você só fizesse uma refeição por semana. A pessoa, não, eu vou na igreja toda semana, eu estou ouvindo a palavra. Mas a gente precisa do alimento da palavra a cada dia. Oração que nos liga a Deus, Ele fala conosco através da palavra. E nós falamos com o nosso Pai do céu na oração. Pedindo pela nossa vida, confessando nossos pecados, intercedendo pelos irmãos, orando, né? Muito importante. Talvez falta para você se encaixar em um ministério, em um pequeno grupo. Aproveitar os treinamentos que a igreja oferece, que são a tônica dessa igreja. Entendendo que essa região pode lucrar com isso. Quando nós fazemos treinamentos aqui na igreja, nós sempre temos pessoas de outras igrejas com as irmãs, aproveitando os treinamentos. Inclusive nós vamos ter um em novembro sobre finanças, fé e finanças. Muitas pessoas têm as suas vidas desorganizadas financeiramente, e a palavra de Deus tem princípios sobre isso. Nós vamos oferecer esse curso, aguardem também maiores informações. Mas que Deus nos dê sabedoria, porque quando a gente vê que falta alguma coisa, então é hora da gente também pedir a Deus a sua resposta e agirmos, né, de acordo com isso. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, que a sua palavra é rica. Obrigado, Senhor, porque às vezes só alguns versículos nos encorajam, nos exortam, nos transformam. Seja com a tua igreja, Senhor, dando aquilo que falta e dando humildade para que possamos reconhecer as nossas falhas e sermos transformados pelo poder de Deus e sermos aquela família espiritual sonhada de Jesus. Uma igreja que proclama o Evangelho, mas uma igreja que vive o Evangelho, que vive a compaixão, o amor ao próximo e, mais importantemente, também o amor a Deus. Abençoa a todos nós, Senhor, nos dando uma semana de paz, de tranquilidade na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Que graça, que palavra, glória a Deus. Que nós possamos não se preocupar, porque nós cremos naquele que nos ama. Não preocupar o nosso coração, crer em Deus, em seu Filho, porque Ele foi fazer muitas moradas para nós. E Ele virá nos buscar. E nós possamos estar preparados para essa volta, independente do dia que seja. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito:
vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei a Ele. Diga assim, ó. Quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais e mais. Eu me manifestarei a Ele. A Ele. Aleluia. Cumprimente seu irmão e vá para casa em paz em nome de Jesus.